Oi, gente. Eu recebo muitas perguntas sobre cônjuge de Beyoncé, se dá pra vir ou não, se futuramente vai liberar realmente o visto ou não, como funciona. Bom, ainda não tá liberado trazer cônjuge nem filho. Pet eu não sei, talvez sim, depois que você esteja aqui você consegue trazer o pet. Pet eu nunca pesquisei e nunca ouvi ninguém falar sobre. Mas algumas pessoas vêm me perguntar se acha que futuramente vai liberar para cônjuge ir. Eu acho que não, mas se liberarem, vão exigir a prova de proficiência também pro cônjuge, porque eles estão com umas ideias de pedir prova de proficiência para Sansei e Nisei. Ainda não tá nada certo, mas eles já estão com essas ideias de pedir proficiência para Sansei e Nisei também. Por que que eles vão começar a exigir? Muitos brasileiros, não só brasileiros, né? Vários imigrantes vêm e não querem aprender a língua. Então tem aquela dificuldade de comunicação, no serviço também, às vezes se não tem líder brasileiro, fica difícil comunicar com o chefe japonês. E aí tu vai na prefeitura, depende de empreiteira, depende de outras pessoas. Então isso também é um ponto de dificuldade. E também porque vem muitos imigrantes do Nepal, Sri Lanka, Mianmar, com o visto de estudante. Então eles já vêm falando japonês. Eles já vêm com o básico e eles entram na escola japonesa e começam a trabalhar em fábrica. E eles conseguem se comunicar com o chefe normalmente. Então depois que eles saem da escola, a fábrica contrata eles, facilita o visto para eles. Então você acha que a empresa vai preferir um brasileiro que não sabe falar nem a Ohayou gozaimasu, ou você vai preferir um Nepal que já tá fluente nível N2 no japonês? E a mão de obra também é mais barata do que o brasileiro. Um outro ponto também pessoas do Oriente aqui, da Ásia em geral, eles já sabem inglês. Então, além do japonês, que às vezes não é suficiente, quando eles chegam, eles também sabem inglês. Então, para se comunicar na fábrica é bem mais fácil. Mesmo que os japoneses falam inglês que não é perfeito, os indianos, os Nepal também, o inglês deles não são perfeito, mas eles conseguem se comunicar. Agora, o brasileiro, ele não sabe nem inglês e nem japonês. Mas, com tudo isso, o Matsuda, ele entrou em contato comigo, porque ele pensou numa alternativa para ajudar a Yonsei, porque ele também estava recebendo perguntas para trazer cônjuge e não estava conseguindo, né, atender essas pessoas. Então, ele fez parceria com uma escola de idiomas e aí ele consegue trazer o cônjuge de Yonsei como visto de estudante. Como que vai funcionar esse visto? O Yonsei, ele vem com um visto de Yonsei, que é o visto de trabalho, que você consegue trabalhar normalmente, fazer hora extra normalmente. E o cônjuge viria com visto de estudante. O estudante, ele consegue trabalhar 28 horas semanais. E o trabalhador normal, ele trabalha 36. E o trabalhador normal trabalha 35 horas. Então, não é tanta diferença assim. O que muda é que as pessoas fazem zangyo, né? Que é a hora extra. E aí sim complementa bem o salário. Mas se é seu sonho vir para o Japão e não apenas para juntar um dinheirinho por um curto tempo e ir embora, compensa sim o cônjuge vir com visto de estudante, porque além disso ele consegue trabalhar, ele vai conseguir trabalhar na mesma empresa que você, que né, você, o Yonsei, ele vai vir contratado por empresa X da empreiteira tal. O estudante, ele vai conseguir entrar na mesma empreiteira, no mesmo espaço. Então vocês vão trabalhar no mesmo lugar, vão morar no mesmo lugar, vão viver juntos, só que o Yonsei, ele vai ter que estudar mesmo, porque o Yonsei, ele já é obrigado a estudar normalmente, e o cônjuge também vai estudar, só que ele vai estudar em escola. E aí vai ser até uma boa, porque o cônjuge, estando numa escola de intercâmbio, vai conseguir ajudar o Yonsei a evoluir no idioma bem mais rápido. Vai ter o material de estudo e tudo mais, e vocês vão conseguir praticar o idioma. Então vamos para os pontos positivos desse método, né? Vocês dividiriam o custo de aluguel e despesas de casa, né, morando no mesmo lugar. Quando você vem com o visto de estudante somente, você tem que pagar 6 meses adiantado de aluguel. E se você vir por esse método junto com o Yonsei, você não precisa, porque você vai morar junto com o Yonsei. Então, o visto de estudante vai sair bem mais barato. Então, o ponto positivo, dividir os custos de moradia e alimentação.
Vocês trabalhariam no mesmo lugar. Estudante, ele não paga os mesmos impostos que um residente normal. O estudante, ele tem isenção em um imposto e nos outros, eu sei que ele pode ir na prefeitura pedir mais isenção. Eu acho que é obrigatoriamente pagar mesmo, é só o seguro-saúde, mas também não é o valor cheio. Se você for na prefeitura, você consegue obter os descontos lá certinho. Então também ficaria bem mais fácil, bem melhor, né, os descontos. Depois de formado, você pode entrar na escola, ficar de 6 meses a 2 anos. Então, depois de formado, você consegue o diploma japonês e você consegue entrar diretamente na empresa japonesa. Então, você vai estar empregado e não vai precisar mais estudar. Ou você pode ir para curso profissionalizante, curso técnico, e aí você descobre uma nova área que você quer seguir, quem sabe. Então, seria somente o valor do visto e o valor da escola, não teria o valor do aluguel. Porque o aluguel você vai dividir com o seu cônjuge, que seria, no caso, se você vir de empreiteira, você vai estar morando no apartamento da empreiteira. O ponto negativo, mas eu não vejo como negativo, você vai ter que estudar japonês e você vai trabalhar enquanto estuda. Eu não vejo como negativo porque o Yonsei, quando ele vem, ele já é obrigado a estudar japonês. Então, não vai mudar muita coisa, o cônjuge também vai estudar. Vocês vão ter uma vida melhor aqui com os dois estudando. Até para se comunicar e tudo mais. Tem que pagar a escola de idiomas. Esse não tem o que fazer, é a única ponto, assim, que é o mais chatinho. Mas o Yonsei, se ele fosse vir normalmente, ele entraria numa escola, num Kumon, ou sei lá, faria aula particular e tudo mais, então também teria esse gasto. Só que o cônjuge, tanto na escola de intercâmbio, ele já vai receber o material, já vai receber tudo que consegue compartilhar com o Yonsei. Então, basicamente, estaria balanceando assim, sairia o custo para os dois, porque os dois vão aproveitar desse material. O cônjuge, quando vai estudar em casa, vai ter o apoio do Yonsei, e os dois vão acabar estudando junto, que eu acho isso um ponto bom. Uma pessoa trabalhando normalmente e a outra trabalhando com as horas de estudante, dá sim para ter uma vida confortável, dá sim para juntar um dinheirinho, e depois de 2 anos que você não ser mais estudante, aí sim vocês vão conseguir juntar mais dinheiro. E aí vocês vê se vocês realmente é o Japão que vocês querem morar. Se for realmente o Japão que vocês querem morar, vocês já deram um passo enorme no japonês. Vocês vão conseguir migrar para empresa japonesa, sei lá, se você já tem um diploma, fazer uma revalidação aqui no Japão e tudo mais. O visto de estudante, ele tem duração de 6 meses a 2 anos, né? Depende do seu progresso. O visto de Yonsei é até 5 anos. Depois de 5 anos, você pode trazer o cônjuge. Mas se o cônjuge já estiver no Japão, depois de 5 anos, vocês falarem, não, o Japão é o país que a gente quer viver mesmo. E aí, porventura, alguma coisa assim, o cônjuge não tiver mais serviço no momento, ele consegue usufruir do visto de Yonsei, do cônjuge de Yonsei. E após 5 anos, o Yonsei, ele pode trazer, né, cônjuge e filhos. Só que aí o cônjuge, já estando aqui no Japão, ele consegue migrar para o teu visto. Então, não ficaria mais tão dependente tanto de uma empresa japonesa. Vai ser um tempo que vocês vão precisar estudar, precisar investir dinheiro no estudo, mas eu acho que investir dinheiro em estudo não é um dinheiro jogado fora, eu acho que é um dinheiro que vale super a pena, porque você não está estudando somente para conseguir o visto, você está estudando, você está conhecendo pessoas novas, conversando com outras pessoas, e além do mais, aprender um vocabulário novo, exercita o teu cérebro, rejuvenesce o cérebro, é muito bom. Só tem vantagens em aprender um idioma novo. E se você quer saber mais sobre o visto, valores, qual é a escola, qual é a cidade que eu vou morar e tudo mais, entre em contato com o Matsuda, eu vou deixar aqui do ladinho, que ele te explica melhor. O Yonsei para vir, ele precisa obrigatoriamente ter o N5 ou ter estudado aqui no Japão enquanto era criança. O cônjuge, para dar entrada no visto de intercâmbio, também precisa do N5 ou ter tantas horas, acho que é 120 horas comprovadas de estudo. Então, vai dar na mesma. Os dois vão ter que estudar no Brasil, conseguir o N5 e aí dar entrada no visto. Porque o visto de estudante também precisa que você tenha uma base de japonês antes de embarcar para o Japão.
Então é isso. Se ficou alguma dúvida, manda mensagem que eu respondo. E é isso. Beijos. Bom, eu vou calcular o salário meio por cima, só para vocês terem uma noção que compensa sim. O Matsuda, ele tá com uma proposta de trabalho de 1.400 ienes a hora. Então, trabalhador normal, 40 horas semanais. E o estudante, 28 horas semanais. Então, 40 mais 28, daria 68 horas semanais. Vezes 4, 272 horas. Vezes 1.400. Vocês conseguiriam juntar o salário 380.800 ienes. Eu acho que é um salário razoável para 2 pessoas, é um salário muito bom. E contando também que o Yonsei tá trabalhando 5 dias na semana, que daria total de 20 dias mensais. Sendo que o mês normalmente tem 21, 22 dias, então já entraria no mínimo 10 mil a mais, ou 20 mil a mais no mês. E o estudante, quando ele tá de férias, ele consegue trabalhar 40 horas semanais, normalmente igual o Yonsei. Então, nas férias, ou dependendo do mês, se dá 21, 22 dias, o salário vai aumentar sim, e vocês vão conseguir receber bem a mais. Então, compensa sim.